Obrigado por estar com a gente aqui no CNN Cast. A minha curiosidade é com relação a esse universo que é fascinante, que é o universo dos pets. Hoje é difícil encontrar talvez alguém ou famílias que não possuam um ou mais pets, né? E eu queria entender como é que a tecnologia pode auxiliar nesse universo que é rico, vasto, grande e que a tendência é que cada vez mais se torne ainda maior, uma vez que as pessoas estão tendo menos filhos, ou, né, a gente está tendo um número maior de pets dentro das casas do que de crianças, né? É um universo que utiliza a tecnologia ou ainda tem um caminho longo a ser percorrido? Vamos lá, excelente pergunta. Bom, a tecnologia, a gente tem várias facetas dela aqui. Então, nas fábricas, por exemplo, as fábricas de Nestlé Purina, tem tecnologia de última geração, 4G, muita coisa automatizada, muita coisa usando a inteligência artificial. Mas quando a gente vai para o mundo do varejo, a gente tem dois caminhos aqui com pet food. Os supermercados, então muita gente compra ração, alimento para o seu cão, para o seu gato no supermercado, mas a maioria do brasileiro ainda compra nas pet shops. E aí que eu acho que vem um ponto bastante interessante. As pet shops são mais de 50 mil espalhadas pelo Brasil, e a grande maioria delas tem pouca digitalização, pouco uso dos dados, pouca informação. E hoje esse evento aqui com a Scantec é justamente para isso. A gente, como indústria, está buscando apoiar os nossos clientes do varejo, porque tem um tema a outra digitalização, que é o e-commerce, que está crescendo absurdamente. Aqueles mantêm os seus negócios vivos. E para isso precisa de informação, precisa saber usar a informação. E eu acho que a Scantec é um bom parceiro para a gente acelerar essa digitalização e trazer bastante dados para a indústria, mas principalmente para o varejo. E uma curiosidade, o porquê que a indústria, diferente de alguns outros segmentos, ela demorou talvez um pouco para entender que a tecnologia é importante e de que maneira vocês conseguem hoje em dia analisar dados, analisar essa questão do consumidor, que tipo de produto eu vou vender para ele, o que chama atenção, o que é mais rentável, como é que vocês analisam esses dados? É bem interessante a tua pergunta. Como indústria, como eu estou dentro da Nestlé, temos diversas categorias, cafés, leites, chocolate, biscoito, nutrição, saúde. Então, depende muito da categoria, você tem muito mais dado do consumidor. Copenhagen, que é da Nestlé hoje em dia, tem muito dado do consumidor. Nespresso tem muito dado do consumidor e é usado. E algumas categorias, principalmente a de pet food, dentro da Nestlé, que ficou para trás nisso. Mas eu acho que é muito por causa da dinâmica do canal. É um canal que a pessoa, o empreendedor, começou na garagem de casa, é a família que trabalha junto, na grande maioria dos casos. Isso teve esse atraso, mas sem dúvida nenhuma, sem a granularidade dos dados, você perde um pouco, você fica míope para as tendências. E algumas vezes, e aconteceu ano passado, ano retrasado, entram novos produtos no mercado que quando você como indústria vê, o negócio já explodiu. E não dá para perder, a gente precisa, com os dados, antecipar essas tendências. Então a gente está com um esforço bastante grande. O varejo ainda tem um receio de dividir os dados. Eu acho que esse é o grande problema, porque acha que a concorrência, um medo da concorrência, que a concorrência pode ver meu dado, e aí eu prefiro esconder, mas ele também não vê o da concorrência. E não é que ele vá ver o dado aberto, de loja a loja, mas pelo menos tem uma noção com mais qualidade na informação sobre para onde está indo o mercado, que categorias estão caindo, categorias estão crescendo. Aqui foi falado muitas vezes da premiumização. A gente vê isso claramente. A gente tem uma linha de alimentos úmidos, que é considerado premium, super premium, que cresce duplo dígito há 5 anos. Então, sem esses dados, o varejo perde a velocidade de atuação. E acho que um outro ponto, entendendo que o varejo é um cara muito apaixonado, na grande maioria das vezes, pelo pet, mas não necessariamente pela gestão. O que eu vi da Scantec também hoje aqui, que eles trazem os dados, mas a inteligência artificial já ajuda o dono da loja a tomar algumas decisões de uma forma muito simples. Vai ajudar demais a quebrar algumas barreiras. E agora, só para finalizar, com relação a algumas pessoas que a gente ouviu, empresários, CEOs aqui que conversaram conosco, muitos disseram. O senhor mencionou a questão do premium, do produto de qualidade, mas muitos falaram também da questão saudável, né?
De que maneira a relação entre tecnologia e esses produtos mais saudáveis também chegam no universo quando a gente fala dos pets? E como isso vai favorecer também? Porque a gente fala de um pet, mas a gente está falando de uma humanização desse animal, né? Bom, excelente pergunta. Você me dá uma deixa importante para falar de uma coisa que a gente aposta ao máximo, que é a nutrição. Então, hoje, o pet é um filho, é um membro da família. A gente estava no almoço aqui com o pessoal da Scantec. Ela comentou que o cachorro dela teve um problema. 2 dias de clínica, R$ 4.500. Então, pesa no bolso do brasileiro. A gente tem uma carga tributária altíssima. Temos a reforma tributária aqui chegando em breve. A gente está negociando. O brasileiro não sabe, mas o imposto em cima de ração é de 50%. É muito caro e a gente acredita que, como o pet é filho, deveria até fazer parte mais da cesta básica do que de um imposto muito alto. Mas ao teu ponto de saudabilidade, isso é um problema, por isso que eu falei de tributos, porque muita gente não consegue pagar uma boa ração. E tem rações e rações no mercado. Então, o tema da humanização traz cada vez mais para o consumidor a necessidade de produtos mais próximos ao que ele consome. A gente brinca muito com o tema da proteína, né, que tem papel higiênico com proteína, tem álcool com proteína agora, mas o pet food é proteína há muito tempo. Mas tem rações e rações, rações com 30% de proteína, rações com 3% de proteína, carne de verdade, que ajuda muito na nutrição animal, e a tecnologia ajuda demais na garantia da qualidade, do food safety aí, né, da garantia de qualidade e segurança alimentar dos pets. Mas, sem dúvida nenhuma, na cabeça do tutor, que agora já não chama mais de tutor, é o responsável pelo pet, a nutrição passa a ter um papel cada vez mais relevante. Então, produtos com carne como primeiro ingrediente, mas carne de verdade, não farinhas. O consumidor está muito ligado nos grãos transgênicos ou não transgênicos, que não tem comprovação nenhuma de que façam realmente mal, mas já está na cabeça do consumidor que faz mal. Então, não funciona mais ter alimentos que tenham produtos transgênicos, porque vai perdendo relevância. E tudo isso, os dados nos ajudariam muito a perceber. Então, seguramente os lojistas mais avançados na parte de dados, mais digital, já trazem isso nas conversas que a gente tem, a gente vai direcionando, mas é muito importante para a gente ampliar essa base de clientes com informação, claro que compartilhada na medida certa, respeitando todas as regras de compliance. Então, nutrição é a base para uma qualidade de vida ao longo da vida que está ficando cada vez mais longa dos pets, né? A gente está ouvindo falar de gatos com 22, 25 anos, cachorros com 18, 20 anos, mas tudo parte de uma boa alimentação.